Olá, olá, amigos que estão aqui conosco hoje. Hoje nós preparamos uma surpresa maravilhosa justamente para essa semana, que é uma semana tão importante, não apenas na escola, mas no coração de muitos brasileiros que têm a vida inteira enfrentado dificuldades por causa de uma questão bastante complicada, mas também têm enfrentado vitórias incríveis. Essa semana é a Semana da Consciência Negra, que por mais que alguns discordem desse dia especial, que é o 20 de novembro, nós aqui trazemos essa data com muito orgulho no coração, porque é uma data importantíssima para todos nós brasileiros, com uma diversidade imensa, um povo tão bonito, de tantas etnias, como estamos aqui hoje, por exemplo, e com essas três mulheres magníficas, maravilhosas, e que tem muita história para contar, e que nós resolvemos então, para surpresa a todos, nesta semana, divulgar essa entrevista com a Marilene, a Marineuza e a Carmelita, que eu vou pedir para elas próprias se apresentarem, pessoal, mas dizendo já que o carinho que eu guardo no coração com essas três pessoas aqui. A Carmelita há muito tempo, ainda quando eu trabalhava na cozinha lá do Colégio Estadual Olavo Bilac, no Ouro Verde do Queri, essa cidade incrível, esse distrito incrível, e a gente já tinha muito carinho, né, Carmelita? Ela já estudava, já estava estudando aqui, e as meninas que eu conhecia há menos tempo, que são maravilhosas também, que nós temos altos papos deliciosos. Hoje, então, vocês vão conhecer um pouquinho mais dessas três personalidades que vão falar um pouco sobre si próprias. E a primeira coisa já, eu queria convidar vocês, né, a apresentarem-se, falar o seu nome, a sua formação e o que está desempenhando hoje em dia aqui na escola, na educação. Quer começar você? Oi para todos vocês, meu nome é Carmelita, sou formada em Pedagogia e pós-Educação Especial. Atualmente eu estou sendo professora PAE e pedagoga. E pedagoga está na sua mesa própria aqui, que orgulho ver você, Carmelita, nessa mesa. De coração, pessoa especialíssima, Marineuza. Olá, tudo bem? Então, me chamo Marineuza, também sou professora PAE e trabalho na Escola São Francisco de Assis, no distrito da Penha, e estou trabalhando também aqui no Duque de Caxias, como PAE também. Olá, meu nome é Marilene, boa tarde para todos vocês. Eu sou formada em Serviço Social e também em Pedagogia e tenho pós-educação especial e inclusiva com ênfase em deficiência múltipla e intelectual e também atuo como perita judicial autônoma nas horas vagas, né? E são poucas, mas a gente de vez em quando desempenha esse papel. Eu sou professora PAE de manhã aqui no Colégio Duque de Caxias e também sou professora de sala de recursos aqui no período da tarde. Olha que interessante, então temos três mulheres poderosas, poderosíssimas, sempre foram poderosas, mas nem sempre conseguiram estar nessa posição, é óbvio, né, gente, porque todos nós começamos, batalhamos para chegar aqui. Mas eu quero pedir assim, antes da gente iniciar para vocês falarem sobre a experiência de vocês, eu queria pedir para vocês como que é essa questão, como essa questão da autodeclaração e da consciência negra, assim, como vocês se veem nesse quesito da consciência negra? Bom, eu me vejo, né, como uma pessoa assim que me autodeclaro, né, negra, sobre a minha história, dos meus antepassados, né, que foram escravos. Então eu tenho essa noção de que eu, né, sou descendente e sou afro-brasileira, né, me declaro como negra, sim. Eu também me declaro negra, né? E hoje eu vejo assim, o papel da consciência negra em si, desse dia que foi criado, ele foi criado com um propósito de conscientizar as pessoas
que a diversidade existe, que todos temos capacidade, todos podemos ser iguais, podemos lutar pelos mesmos ideais e que a história passada, ela nos privou, os nossos antepassados, na verdade, foi privado da liberdade de escolha, foi privado de uma série de coisas que hoje foram conquistadas através de muitas lutas, através de muita conscientização, para que pudéssemos chegar até aqui e que outras pessoas viessem a ter o conhecimento de como foi para que essas pessoas que foram escravizadas no passado, como que foi para elas, como elas se sentiram. Hoje há filmes que mostram, vídeos, nós temos aí materiais importantíssimos, conscientizado na escola, em vários outros lugares. Então, para nós é uma conquista a valorização da pessoa negra, né, da pessoa que se declara preta hoje, porque é uma forma de nós podermos avançar, conquistar, mostrar que também podemos ser capazes, podemos contribuir para o crescimento da sociedade em geral. Eu também me autodeclaro negra, né, e tenho muito orgulho dos nossos antepassados, como falou. E assim, que interessante que a Marilena ela falou negra e preta. E é uma coisa bem complicada, porque as pessoas têm... Eu costumo falar preto também, e porque a gente acaba... Uns falam que a cor é preta, então deve ser o preto, e outros falam que deve ser negro. A professora falou também afro-brasileiro. Eu sempre falo assim, quero ver se vocês concordam, porque uma coisa que está acontecendo hoje de maior dificuldade mesmo, que pensavam que esse é tema do Enem, que é a dificuldade da pessoa se declarar ainda parda, né? Que é o quê? Na verdade, se a gente vê, é a miscigenação das nossas raças, né? Todos nós estamos... Agora, sim, eu penso que de todas essas formas de se intitular ou de o outro intitular, uma questão é assim, qual o nível de intimidade que eu tenho com a pessoa e como essa palavra sai da minha boca? Porque hora ou outra parece, sai com preconceito, e hora ou outra não. Como é que vocês veem essa questão, tudo isso, vamos dizer, essa confusão toda de nomes? Vocês têm algo a dizer sobre isso? Bom, eu acho que é o jeito do tratamento, né? Às vezes a pessoa se refere à cor, é pardo, negro, mas eu acho também que ele é bem definido, né? Igual eu me declaro negra, mas na verdade eu sou parda, né? Mas assim, daí tem esses tratamentos, mas assim, não é uma coisa assim que tem que ser aquilo, né? Pode ser diversificado o tratamento, como negro, pardo. Eu vejo assim, que não tem esse grau de como o tratamento. Na verdade é uma coisa, acho que tem que desmistificar um pouco, talvez, né? Realmente, hoje nós, descendentes, nós estamos declarados como preto, né? Hoje. Então, assim, a gente consegue assimilar quando uma pessoa ela vem até você com um tratamento em forma de carinho e também com um tratamento em forma de racismo. Então, fica nítido e claro você observar através do tratamento que te é dado e através da expressão. Existe algumas falas que a gente diz assim, não é o que você fala, mas como você fala. Então nós temos que cuidar com a maneira ou com o jeito de tratar, porque nós temos pessoas que usam como apelidos carinhosos, preta, negra, sabe? Existe até dentro da própria família, né? Um chama o outro desse nome, amigos mais próximos também podem se chamar assim, né? Costumam chamar assim, mas não soa como racismo porque é a forma de tratar e o jeito de se expressar. Isso, muito bem. É isso que eu penso também às vezes, né? Isso sobre, né, a etnia da pessoa, isso sobre a sexualidade da pessoa, né? Isso. Quando o jeito que a pessoa se expressa
Então, assim, eu acho que tem muito essa questão de... Porque tem gente que diz assim também, vê racismo em tudo. Peraí, vê racismo em tudo não. Também, porque o racismo está difundindo. Eu sempre falo de uma palavra, que é a palavra denegrir. Denegrir, as pessoas dizem assim, nossa, isso é para denegrir a outra pessoa. E não percebem a raiz racista, que denegrir é fazer negro. Entenderam? Então, assim, tá tudo tão incutido dentro da pessoa, que a pessoa daí acha que quem sofreu o preconceito tem que aceitar, ou quem sofreu o racismo tem que aceitar o que o outro, tipo, como o outro quer te tratar, da forma, né? Então é interessante a gente ressaltar isso, né? Realmente. E agora, eu quero dirigir essa pergunta às 3. De vez em quando eu vou dar uma levantadinha aqui para ver se nossa câmera está gravando mesmo essas mulheres maravilhosas. E eu quero fazer essa pergunta direcionada a vocês 3. E que é assim, eu queria que vocês contassem uma trajetória da vida de vocês. Como que foi, porque eu sei, e todos nós sabemos, o quanto é difícil... O quanto foi difícil a pessoa, por exemplo, vocês já, não sei se nasceram aqui nos distritos, mas uma coisa é certa, que já era difícil alguém do Ouro Verde e Penha, por exemplo, dos distritos, de cidades mais pequenas para abranger todo mundo, se locomover até um centro onde tivesse uma universidade. Segundo lugar, as condições sociais das nossas terras, que eram menores, também são condições mais complicadas. Terceiro lugar, também por essa questão de vocês, né, serem negras, se foi difícil vocês chegarem até aqui, se houve obstáculos nessa caminhada, e se houve questões de racismo, ou se foi tudo simplesmente tranquilo, não aconteceu nunca nada, e vocês vieram só festejando até aqui. Eu vou perguntar para as 3 fazerem uma retomadinha ali da sua história para a gente entrar bem. Então, a minha história, a minha trajetória foi bem árdua, foi bem, né, bastante dificuldades. A gente é de família, né, bem carente, trabalhei a vida toda, até a minha infância toda na roça, eu amava estudar, sempre gostei muito de estudar. Então, na minha vida escolar, quando eu estudava, nossa, para mim era uma alegria ir para a escola, mas eu tinha que trabalhar até meio período na roça e depois eu ia para a escola. Era poucos minutos que eu tinha que andar muito, eram uns 10 quilômetros ou mais até chegar à escola, mas eu sempre chegava com muita garra, muita determinação. Eu queria ser professora, lá com 12 anos eu já sonhava em ser professora, mas foi muito difícil. Meu pai era analfabeto, então criou a gente ali com bastante dificuldade na roça e ele não sabia o valor nos estudos, tanto que quando eu tinha 12 para 13 anos, ele disse, você já sabe ler? Eu falei, sim, então pode sair da escola que nem ler eu sei. Então eu saí da escola e daí a gente foi para a roça e eu fiquei muito triste, porque daí eu falei, nossa, né, o que eu vou fazer? Ficar sem estudar e como que vai ser? Mas aceitei, falei, fazer o quê, né? Na época era assim. Isso em que série, você lembra? Eu parei na sexta. Sexta? E nossa, eu amava mesmo estudar. Para mim era uma festa para a escola, fazer festa para os professores, dia de aniversário, eu amava, sabe? E parou para trabalhar. Para trabalhar na lavoura. Então, trabalhei bastante na lavoura e saí de casa muito novinha, porque as condições eram muito precárias, a gente era bastante irmãos, e daí com 14 anos eu já fui trabalhar para as casas de família, morar. Até tentei voltar a estudar, mas né, nunca deu certo. Aí mais tarde eu fui estudar, eu voltei para os estudos com 23 anos. Aos 23 anos eu concluí, eu trabalhei na Copacol muitos anos, e lá eles deram a oportunidade de a gente concluir os estudos, que eles dão muita oportunidade para quem quer vencer, quem quer ir além, né? Então eu concluí lá o meu ensino médio, e para mim foi uma festa. Olha que beleza! Então eu fiquei muito feliz em concluir o ensino Mas médio. trabalhava durante o dia, como é que é? Eu ia de manhã estudar, eu trabalhava à tarde, da 1h30 até meia-noite, 11h40, meia-noite, e de manhã eles davam a oportunidade de a gente estudar o EJA lá na Copacol.
Ah, na Copacol mesmo? Sim, tinha salinha, eu lembro que eu ia com uma pessoa maravilhosa, que eu não esqueço ela. Ela mora em Ouro Verde, ela mora no Anaí, mas ela tem o comércio em Ouro Verde. Então, ela me levava cedinho, eu ia, nossa, maior festa, eu ia feliz, né, voltei a estudar. E daí, passado um tempo, era muito difícil para mim continuar, mas daí a Copacol também oportunizou a gente fazer aquela prova que hoje tem, né, o ensejo, acho que é, né? O enseja. Aí eu fiz aquela prova em Campo Mourão. Olha e a só. gente ficou um ano cheinho e fizemos a prova, concluímos lá o ensino médio, tá? E aí guardei meu histórico lá, meu diploma, e fiquei na vontade de fazer uma faculdade, né? Meu sonho era estudar. Mas devido a eu ter me casado e estar ali na luta, muito trabalho, casa, tudo, então eu adiei os sonhos. Então, mais tarde, já com 27 anos, retornei, fiz lá no Almoço Mouro um curso de administração, que eu estava passando por uma fase muito triste na minha vida, uma depressão muito triste. Então, eu pensei assim, como que eu faço, né, para superar isso? Eu não quero ser dependente de remédio, nada. Então, veio na minha cabeça para eu estudar. Fui lá no Almoço, comecei a trabalhar no Almoço como ajudante de cozinha e ia estudar. Eu terminava meu serviço, colocava a camiseta do Almoço, ia para dentro da escola, da sala, estudava até as 11h30 da noite, ia para casa e foi assim, até finalizar o curso, concluir. E depois de concluir o curso, comecei a cursar, né, faculdade de pedagogia. E concluí, né, e fiz pós em educação especial e comecei a fazer as inscrições para professora, né, e estou aqui agora sendo professora, amo o que estou fazendo, estou aprendendo todos os dias, porque como a gente para de estudar, fica lacuna sem preencher, né, a preencher. Então a gente cada dia aprende uma coisa, retoma o que já aprendeu e vai avançando mais e contribuindo ali na sala de aula, que para mim, assim, eu acho que estava em mim mesmo esse trabalho, porque para mim é muito bom. É uma vitória ter chegado até aqui. Desde os 2 aninhos de idade, pensando em ser professora. Sempre pensei, mas né, eu imaginava assim, que era um sonho tão longe, que eu não iria conseguir, mas eu pus dentro de mim e falei, um dia eu vou conseguir, e lutei e estou aqui. Olha, graças a Deus. Que bacana. A minha história não é tão diferente da colega. Eu também comecei a estudar, aí quando eu tinha ali uns 9 anos, já tive que desistir para trabalhar. Aí foi que eu nunca consegui estudar, não consegui. Depois que eu casei, tive meus 3 filhos que eu voltei a estudar. Fiz 5º ano aqui no Duque. No Duque mesmo? Olha que legal hoje, tá? Fiz o 5º ano aqui, daí foi que abriu o EJA lá no Ouro Verde. Daí eu fui trabalhava de manhã e estudava à noite lá no Ouro Verde. Aí concluí o ensino médio, aí depois a gente, né, fui batalhando para... E daí eu fiz igual a Marineuza. Guardei meu diploma lá, né, que concluí e fui trabalhar. Trabalhei de cozinheira 10 anos, fui gari. Foi gari também? Sim, fui gari. É suada a profissão, como é que é? É muito difícil. E assim, o preconceito que a gente sofre na rua mesmo. Nossa, a gente é invisível. Eu era invisível. Como é que as pessoas passam e ignoram? Ignorava. Quanta gente assim que conhecia, eu olhava assim que a pessoa passava, né? Por eu ser um gari ali, né? Você vê que não é só a etnia, mas também esse papel social que causa muito preconceito, né? Isso. Aí eu consegui, graças a Deus, assim, eu tive ajuda muito dessa minha colega, que me deu muito apoio. É mesmo? Ela que merece, né, o mérito dela de eu estar aqui hoje, graças a Deus e a ela. Olha que legal. Ela me deu muita força, daí a gente foi fazer faculdade junto, a gente estudou junto. E daí foi onde que a gente fez esses testes, né, para estar aqui hoje. Graças a Deus, tem hora que eu penso assim, meu Deus, né, parece um sonho. Mas foi sofrido, mas valeu a pena. Olha que bacana. Eu vou deixar a Marilene complementar agora essa história. Bom, a minha história também não foi muito diferente.
Eu saí da escola com 13 anos aproximadamente, eu estava no 7º ano. E naquela época, como a Marineusa disse, né, o nosso pai ele não tinha conhecimento assim, do que o estudo, como podia impactar na vida de uma pessoa. Então, o que acabou acontecendo? Ele acabou deixando a gente assim sem... Mari, só vamos colocar uma coisa aqui, né? Que essas duas aqui, para quem não conhece, elas são irmãs, tá, gente? A gente não falou ainda. Perdão, Mari, continua. E aí, com 13 anos eu já trabalhava fora, né? E daí eu comecei a comprar meus materiais, mas depois foi ficando difícil, tinha que trabalhar. Saí da escola, depois tive a minha filha bem precoce e tive os meus filhos, aí tinha que trabalhar, né, e criar eles, e fui indo. Quando foi uma certa vez, a Marineusa me chamou para estudar, para fazer, né, o supletivo, e eu fui com ela. Aí ficou ainda 2 matérias para eu terminar. Foi quando ela me disse assim, vamos fazer o Enem? Eu falei, fazer o Enem? Ela falou, vamos fazer o Enem. O Enem agora conclui o ensino médio. Eu falei, eu acho que eu não vou conseguir. Ela falou, não, vamos fazer, você só vai saber se você tentar. E eu fui, foram 2 dias para fazer, era o sábado e o domingo. E eu fui com ela, o ônibus saía de Ouro Verde. E quando foi para eu ver o resultado da minha nota, ela chegou e falou assim, você já viu o resultado da sua nota? Eu falei assim, não, nem fala nada para ninguém que eu tô até com medo, não sei que nota que eu tirei. Aí ela pegou e falou assim, não, vamos ver o resultado da sua nota. Foi onde eu vi o resultado da minha nota, eu tinha tirado uma nota excelente em redação. Olha. Como também nas matérias, consegui uma bolsa integral de serviço social. Você conseguiu pelo ProUni, que era aquele ProUni, projeto maravilhoso, né? Isso, consegui pelo ProUni. E aí eu fui, na mesma faculdade que elas estavam, fazer o serviço social. E fui fazendo, e ela sempre me ajudava, me incentivava, né? Assim como a Carmelita disse, ela foi assim uma ponte de resgate para que a gente voltasse a estudar. E ela não animava, desculpa, ela não animava só a gente, mas várias pessoas, recordam, aquele tempo que a gente entrou na faculdade, entraram várias pessoas, porque ela ela incentivava, ela batalhava para que a gente voltasse mesmo. Então quer dizer que é uma mãezona aqui? Ela é nossa mãe que resgatou a gente lá de baixo e fazia a gente estudar. Aí daí você já olhou suas atividades, já olhou sua prova, e portfólio, e chegava e ela cobrava mesmo, sabe? Sempre empenhada. Então, assim, me ajudava bastante com os trabalhos. Ela sempre foi uma pessoa muito disposta, sabe? Não tinha assim, como diz o outro, não fazia corpo mole, ela sempre foi disposta e incentivava a gente a estudar. Então aí foi onde eu fiz o serviço social, depois eu fiz a pós em educação especial, né? Com essa deficiência múltipla intelectual, e aí depois que eu fiz a pedagogia e fiz esse outro curso, né? Mas sempre, graças a Deus, assim, tendo no incentivo dela. Perdão, só um pouquinho, nosso público maravilhoso. O que era? Tá. Isso. É que nós estamos aqui na escola, e a escola, se vocês sabem, né, gente? É pau para toda obra. Vamos lá, Marisa. E como a Carmelita disse, aqui estou eu. Já é o terceiro ano que eu estou atuando na área da educação. Já atuei também como assistente social no outro município aqui perto, em Itafelândia, né? Foi um serviço bem bacana, mas aí como saiu 2 horários aqui, 40 horas, eu deixei lá para ficar na educação, porque é menos cansativo, menos corrido, né? Não precisa enfrentar a estrada, e a gente é natural, como o professor perguntou, a gente é natural. Eu, a Marineusa, somos natural de Corbélia, a Carmen De Minas. De Minas? Cheguei aqui aos 4 anos. E até eu estava pensando, quando a gente acabou a faculdade, assim, na formatura,
a nossa professora chegou, estava eu, a Marineuza e mais uma colega. Ela chegou e olhou assim: olha, eu não pensei que vocês fossem conseguir, sabe? Vocês me surpreenderam. Aí eu fiquei olhando assim, falei: será que, né? Mas a gente teve muita discriminação na faculdade. A gente era as mais velhas, então a gente tinha nosso grupo, fazia trabalho em grupo, ninguém botava pé no nosso trabalho. Era as mais escurinhas ali, e a gente mandava ver, apresentava, era muito bom, né? A gente se desenvolvia tanto que depois no final do curso as outras gurias que não queriam se envolver com a gente veio também. E fizemos todos os trabalhos A corda no pescoço, daí vieram. Porque eu acho assim que a gente tem que provar que a gente consegue, né? Que todo ser humano consegue. Então, eu acho que a gente pode melhorar todos os dias. E por isso que eu incentivava elas, por amor a elas e por querer também o que eu estava lutando para conquistar, né? Eu falei: por que não? Por que não? Por quem está ao meu redor não conquistar? Então eu incentivo até hoje e ajudo o que eu posso. É assim que a vida é um pelo outro aqui na Terra, né? Eu penso assim, sem preconceito. E assim, essa questão da Marineuza dizer que na faculdade a gente, quando entrou, enfrentou preconceito, porque eu também, às vezes, eu tinha que sair do trabalho e não dava tempo de tomar banho, de trocar de roupa, já ia, pegava o ônibus, quando eu trabalhava de cozinheira na Penha mesmo, ia, pegava o ônibus com aquela mesma roupa, às vezes não tinha dinheiro para pagar um lanche na faculdade, eu ia, tomava água no lugar do lanche, ficava por ali, ia no banho até dar horário do intervalo para entrar. Eu tranquei a faculdade por 6 meses e depois voltei. Na primeira turma que eu comecei, tinha eu e mais uma amiga minha que ela era com a pele mais escura do que eu ainda, sabe? E por causa de uma fala, assim, da professora na época, ela desistiu, ela bloqueou e desistiu de cursar serviço social. Então, as meninas ficaram em uma outra sala, elas faziam pedagogia, e eu fiquei no serviço social também, eram dias diferentes, sabe? Aí, o que aconteceu? Eu enfrentei o preconceito, aquela questão, né, de às vezes ser uma pessoa com menores condições e às vezes algumas falas referente à cor. Então a gente foi enfrentando, foi lutando e vencendo. Quando eu voltei para a faculdade, na minha sala já tinha uma série de pessoas morenas, já assim, tinha pessoas também de outras diversidades, sabe? E eu me senti mais confortável, sabe? Eu me senti mais acolhida, mais confortável. Atrás de mim sentava uma menina também que ela era transexual, sabe? Então, assim, começou aquela diversidade, eu me senti mais confortável, sabe? Todo um acolhia o outro. Então, para mim foi também bem promissor essa etapa na faculdade. Olha, e viu, Marilene, você me contou sobre uma história específica, assim, de uma professora que perguntou sobre você e a outra menina que era negra. Sim, ela estava todo mundo na classe, daí ela perguntou assim se nós tínhamos certeza que nós íamos conseguir, se nós íamos dar conta, sabe? Que era muito difícil, né? Os trabalhos, portfólios, se a gente tinha entendimento para isso, sabe? Então, foi aonde a menina que estava do meu lado, ela se sentiu muito desconfortável. E aí ela acabou, assim, tendo um bloqueio, uma visão de que realmente ela não ia conseguir. E, como eu disse, eu tive muito apoio dela, sabe? Muito apoio da minha irmã. E aí Deus, primeiramente, a gente sempre coloca Deus na frente de tudo, né? A nossa mãe lá em casa era assim, o nosso pai era bem branco, do olho bem azul, e a nossa mãe é bem negra. Por isso esses olhos Por claros. isso esses olhos claros. E aí, assim, sabe, a gente sempre, eles, por mais difícil que fosse a vida deles, eles sempre incentivavam a gente a colocar Deus na frente de tudo, do jeito deles, mas ensinavam. Então Deus e o apoio dela também não me fez desistir. Olha só, que interessante ouvir vocês contarem tudo isso, sabe? E que legal que a Marineuza ficou nesse meio aqui entre nós, então, porque foi mãezona mesmo aqui.
E hoje também, eu sei que a Marineuza me dá força, que é uma pessoa muito para cima, mas vocês também, tá? Aqui é tão gostoso estar conversando com vocês, por causa justamente desse percurso, porque a gente sabe também que, olha, isso que a Marilene falou agora, né, sobre, e que vocês também falaram antes de colocar, será que vai conseguir? A gente tem uma coisa bastante interessante, que as nossas princesas no Brasil são loiras de olhos claros. Só hoje, depois de muitos anos, que se aprendeu que uma princesa também é negra, uma princesa também é morena, também tem cabelo encaracolado, o que antes não se difundia, que nós éramos uma cópia imperfeita dos europeus. É isso que a gente aprendeu, né, a vida inteira. Então, essa história aqui traz para nós também um incentivo para aquelas pessoas. Então, você que passe por algo assim, olha para o rosto dessas 3 mulheres aqui, olha a força desses rostos e lembre-se que você não precisa desistir por causa e não só você que é negro, mas também você que é branco e passou também por outros tipos de preconceito ou que enfrenta dificuldades e acha que não é capaz. Olha essas histórias aqui de luta. E agora então eu vou perguntar para vocês, se vocês nesse momento, eu sei que a gente, na verdade essa pergunta é uma pergunta retórica, a gente nunca conclui tudo na vida, né? Mas vocês se sentem realizadas? Vocês acham que realizar? A Marineuza já falou que era um sonho. Então, mas vocês se sentem realizadas? Como é que vocês se sentem hoje na posição de toda essa luta? Olhem para trás assim e pensem, como vocês se sentem? Hoje eu me sinto estou realizada, estou me realizando na verdade, né? Porque eu quero ir mais além do que eu consegui, porque eu creio que a gente é capaz de ir muito além, né? Colocar Deus na frente, a gente vai longe. Eu falo assim que eu vim do fundo do poço, eu trabalhei muito, eu trabalhei na roça, trabalhei de gari junto com a Carmelita, a gente sofreu muito preconceito, às vezes eu ia procurar emprego na agência de trabalho e às vezes tinha uma vaga boa lá para atendente, para mim era de zeladora, então eu sempre fui humilde, graças a Deus, eu pegava a vaga porque eu estava precisando muito, mas eu assim, sempre sonhava que eu ia além. Sempre tive isso dentro de mim que eu ia além. Tive muita dificuldade, muitas barreiras mesmo, um pouco pela minha simplicidade. Eu sou muito simples mesmo, sou bem humilde, é o meu jeito, né? Cada um tem o seu perfil. Então eu fui conquistando aos pouquinhos, mas eu acho assim, eu sempre apanhei bastante, mas eu sempre aguentei firme as pancadas. E foram muitas, e eu me sinto realizada, então eu sou muito grata por hoje eu estar aqui, estou aprendendo, tenho vontade de fazer um outro curso para ajudar pessoas, motivar pessoas, que eu tenho um amor muito grande no ser humano, independente da cor, da religião, de qualquer, sabe, da escolha que ele faz na vida. Eu tenho amor no ser humano, eu vejo assim, a qualidade do ser humano. Nós, seres humanos, a gente é o que move a terra, nós somos o melhor da terra, a gente vale muito. Então eu tenho dentro de mim isso. Então quando vem alguém me criticar ou fazer algum preconceito, eu sei do meu valor. Eu falo, eu sou uma princesa, todos nós, né, somos príncipe e princesa. Então eu acho que a gente pode ir muito além. Por isso que eu tenho vontade de motivar. O meu sonho é motivar pessoas, mostrar o valor delas, e quero mais. Eu me sinto realizada e quero seguir, mesmo que seja difícil, colocando um degrauzinho de cada vez, mas eu sei que vou chegar lá, né? Então eu quero seguir em frente. Eu, assim, eu estava 1 ano já que eu estava cursando a faculdade. Aí eu ganhei a bolsa, eu fiz o Enem e ganhei a bolsa. Aí eu estava muito assim, eu tinha dívida, porque, imagina, eu ganhava um salário mínimo. Aí, quando eu fui lá para fazer a matrícula, a faculdade se negou de me dar a bolsa. Falou para mim assim, não, você pode fazer ciências contábeis, mas pedagogia não. Eu falei, mas como assim? Eu ganhei a bolsa, como que não? Aí a atendente falou, não, se você quiser ciências contábeis, eu faço a matrícula agora.
pedagogia não. E eu já tinha um ano. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí vai, gente, né? Parcelar, mas parcelei e me formei. E hoje, graças a Deus, graças a Maria Neuza, eu estou aqui. E parece-me que não foi só a tua faculdade que você pagou, que lutou para Foi da conquistar. minha filha também, porque minha filha Na hoje, falha, a minha filha hoje é uma professora de educação física, e aí ainda teve um episódio lá dentro da sala de aula dela, que uma amiga olhou e falou para ela assim, você entrou por cota, mas não sabia o quanto de empréstimo que eu tinha, quanto que eu ralava, eu tinha 2 empregos, e a pessoa olhar para minha filha e perguntar se ela entrou por cota. Ela tinha muito, nossa, ela ficava muito triste de ser negra, ela não queria ser negra. Hoje não, hoje ela entende, ela gosta de ser o que ela é, e é uma vencedora. Que maravilha. E quanto à pergunta do professor, se hoje eu me sinto realizada, sim, eu me sinto realizada, muito realizada, porque por todos os transtornos que a gente passou, por todos os transtornos que eu passei, pela vivência, pela discriminação, foi um combustível para que eu pudesse lutar, né? Então, assim, eu creio que tudo isso não pode ser apagado, faz parte da história. Os apoios, incentivos contaram muito. Quero também poder ir mais além. A gente só deixa de aprender quando acha que sabe, né? Então nós aprendemos todos os dias, a gente sabe, mas todo dia é um aprendizado novo. Nós aprendemos a cada dia, um colega com outro, às vezes aprendemos de olhar a vida de outras pessoas também como exemplo de superação. E eu acredito assim, que todos nós somos capazes, apesar das nossas diferenças, não importa a cor, a raça, a religião, não importa a cor da pele, não importa da onde veio, o que importa é o que você quer ser, o quanto você quer contribuir para a valorização do teu ser humano ao seu lado. Não é sobre contribuir só para mim, é sobre contribuir para o bem do outro também. Nessa caminhada também eu fiz um curso, né, numa faculdade de gospel internacional também, porque eu gosto muito de aprender. Aí eu tinha me esquecido, mas eu fiz um curso também de teologia. Olha que bacana! Para aprender um pouco mais. Então, assim, isso é uma coisa que abre a mente, abre a visão. Tudo que a gente aprende, tudo é conhecimento. A mãe, ela foi uma mulher que estudou até a 4ª série lá no tempo dela, né? Ela é costureira, mas ela falava bem assim: tudo que você aprender, minha filha, de bom não atranca lugar. Era o dizer dela. Então hoje eu vejo que tudo que a gente aprende, a gente usa pra gente, usa para ajudar outras pessoas. Então isso é uma realização, sim. Eu espero que aqueles jovenzinhos que vejam essa entrevista, que entendam o quão importante é o valor da curiosidade, do querer saber. Olha aqui, 3 mulheres que venceram porque realmente se dedicaram, trabalharam no braço e trabalharam no cérebro. E hoje elas estão aqui contando essa história para nós, e não tem lugar mais merecido para elas do que essa entrevista aqui, delas mostrarem esse pedaço delas, para ficar ali a vida inteira guardado, porque acho que vai ser muito importante. Eu mesmo estou aqui cada pouco mais emocionado com tudo isso. E eu queria perguntar então, antes da última pergunta, mas agora ainda essa é uma pergunta muito importante que eu queria fazer para vocês, que é assim: se vocês pudessem voltar lá num certo momento da vida de vocês, naqueles momentos mais difíceis, o que vocês diriam para vocês mesmas? Uma palavra que você diria, que você olharia assim, Marineuza, você olharia Carmelita, você olharia Marilene? Pois então, eu penso assim, prof, desde menina, por nossa vida ser muito difícil,
Eu era uma menina que, né, sempre muito trabalhadeira, gostava de servir, ajudar minha mãe e meu pai. Então, um dia a situação estava tão difícil na minha casa, que eu vi que meu pai e minha mãe não tinham aquelas condições, nem assim, emocional, financeira, para dar um apoio, né, real ali pra gente. E eu pensei comigo, eu vou cuidar de mim, eu vou lutar por mim, você vai vencer, por mais que seja difícil, vamos que vai dar tudo certo. Então, eu sempre me cobrei, eu sempre mostrei para mim mesma que é possível. Então, quando eu estava no mais difícil ali, um dia eu estava num trabalho assim, que eu estava bem sozinha ali trabalhando, e eu pensava, estuda um pouco mais, lute um pouco mais, você vai chegar lá, aqui vai ser passageiro, depois vai ser lembranças. Então eu, né, agarrei firme aquele pensamento e continuei. E hoje eu lembro e, sabe, penso, meu Deus, como foi, né, árduo, mas deu tudo certo. Foi isso. Verdade. Aí eu penso assim, né? Com todas as lutas, né, que eu passei, eu olho para trás e, nossa, não tem palavras para falar, sabia? Não tem. Nossa, né? Como não tem palavras. Eu fico emocionada, sabe, de lembrar, me dá, né, de ver ali o que eu passei lá atrás. Daí os outros falavam assim, tinha um vizinho, ele olhava para mim, eu indo para a escola, e falava assim, você já viu papagaio velho aprender a falar? Eu falava assim, já, eu vou aprender a falar. E ia, sabe, mas cansada, porque eu já tinha trabalhava de manhã, dormia 2 horas, e ia para a escola, depois voltava, dormia mais umas 2 horinhas, já estava na hora de ir trabalhar de novo. Então, assim, meu Deus, é gratificante de ver aonde eu consegui chegar, graças a Deus. Concluindo, professor, eu cheguei na casa de uma pessoa e eu estava concluindo o curso que eu estava fazendo de administração técnico. Aí eu falei para a pessoa, a hora que eu terminar esse curso, eu vou fazer tal curso. Daí a pessoa olhou bem para mim e falou, você não acha que você sonha demais? Eu falei, mas a vida é de sonho. Temos que sonhar e sonhar grande. Eu falei assim, sonhar grande e lutar, que você chega lá. E hoje a pessoa, depois que eu consegui, a pessoa hoje olha e fala, nossa, quem diria, nem ela acredita, hein? Mas é muita garra e determinação mesmo, muita fé em Deus e estamos aí. Se eu pudesse voltar no tempo e dizer alguma coisa para aquela adolescente lá atrás que deixou os estudos no 7º ano, eu diria, não para, mesmo que seja difícil, mesmo que alguém te olhe torto por causa da sua diferença, que às vezes muitos moldam ao padrão, que eles acham que é o padrão, né? Eu digo para você, seja se você for negro, ou se você for de uma outra etnia, ou se você for de qualquer diversidade também, ou opção sexual, não pare para olhar a conversa alheia, o que dizem sobre você, não parem por aqueles que querem muitas vezes puxar o seu tapete, não parem por aqueles que muitas vezes querem ver você cair, não olhe, faz que nem um sapinho surdo, vai andando e faça de conta que você não está ouvindo os barulhos ao redor. Cuide de você, porque se eu pudesse voltar lá atrás, eu falaria para mim, não para, você vai vencer, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E agarraria com as 2 mãos os estudos e iria em frente. Mas graças a Deus que deu tudo certo, né? E estamos aqui. Então, o que eu tenho a dizer hoje, não só para aquela adolescente que se encontrava perdida, sem saber o que fazer naquela etapa da vida, eu quero dizer para você também que vai ver essa entrevista. Se cuide, se ame, olhe para você como a pessoa mais importante da sua vida. Quem vai definir o que você vai ser é você mesmo. E as pessoas ao redor que quiser te prejudicar, entrega para o seu Criador, pensa positivo, que deseja o bem para ela também, que vem para você em dobro. Só não pare de sonhar, não pare de lutar.
porque no final você vai vencer. Olha, que mensagem maravilhosa. Vamos lembrar a professora de diversidade, né? Quero lembrar o nome da Jaqueline Bernardin, né? Que se não fosse o estudo, a luta que ela travou, ela não chegaria hoje. Não tenho certeza se ela terminou o doutorado, mas ela é inteligentíssima. Ela tá, se não concluiu, está concluindo, venceu, né? Tudo isso por esse ponto, não parou, porque tinha tudo para dar errado e tá lá. A gente tem tudo errado também. Né? Olha que importante, muito importante. Isso. E agora sim, quase encerrando, eu queria saber primeiro se vocês acham que o racismo ainda existe ou acabou, que não existe mais. Muito. O racismo ainda é gritante, é muito constrangedor o racismo em várias áreas, até no meio familiar, racismo existe ainda. Até quando você procura trabalho, as oportunidades para quem é branco é melhor e para pessoas que é negra é bem. Eu fui numa empresa um dia que tinha vaga de administrativo e a vaga de zeladora. E a moça, eu queria a vaga de administrativo. Aí a pessoa falava, mas pega a vaga de zeladora, né? Tá ali a vaga, pega a vaga. Eu falei, não, eu quero a outra. Ela falou, não, a outra eu não posso te dar. E não me deu, né, ofertando a outra pessoa. Então, o racismo está em todos os lugares, ainda infelizmente. Sabe? A gente sofre bastante preconceito, por isso que é uma luta, né? A gente tem que estar lutando pelo nosso direito, que a cor não define ninguém, né? Então, eu percebo o racismo em vários lugares ainda. Até quando eu e a Carmen trabalhava de gari, a gente chegava próximo à loja para ver algum preço, alguma coisa, a gente estava sujo um pouco. As pessoas chegavam, nos cumprimentavam e ficavam por ali com medo da gente mexer em alguma coisa. Então, era muito triste, né? E em vários outros lugares também eu percebi. E existe ainda muito racismo mesmo. Porque teve a vez que eu fui fazer, que a gente ia ter um concurso. Aí eu era cozinheira, mas eu estava acabando a faculdade e eu ia fazer o concurso. Aí tinha os professores reunidos, não aqui, em outro lugar que a gente se reunia para estudar. Aí eles me olhavam, elas me olhavam, eu sentia dentro de mim assim. Aí eu falei, tá, eu vou para a cozinha fazer café. E fui para a cozinha fazer café. Daí eu passei, aquilo ali foi coisa de Deus. Eu passei junto com elas. Daí elas olhavam assim, mas a Carmelita passou no concurso, sabe? Assim, só, né? Ali eu senti o racismo, assim, muito mesmo. Eu não posso discordar das meninas no que se refere ao racismo hoje. Eu tenho uma visão assim, sabe, com uma abertura de leque, porque quando eu vou falar sobre racismo, eu nunca falo sobre racismo só, porque eu comparo as outras coisas. Eu acho assim que não só o racismo, mas existe preconceito de diversas formas, pela classe social, né, nós enfrentamos por diversas formas de ser. Isso, exatamente, também. Então, o que acontece hoje? Nós sentimos, vemos, como a Marineusa disse, até no âmbito familiar, às vezes existe o racismo, tem pessoas que tentam prejudicar a outra por conta da cor, infelizmente, tem pessoas que não aceitam ainda que a escravatura acabou, vamos dizer assim, que hoje existe políticas públicas também, existe acolhimento à pessoa de cor, né? Porque já era inadmissível a humilhação, os maus tratos que o negro sofria no passado, a pessoa preta de cor sofria no passado. Então existem muitas pessoas que vieram com essa característica racista e que hoje não conseguem segurar porque já vem de um berço de casa tratar uma pessoa negra assim, falar, disparar uma expressão racial que para eles parece normal.
Então, em diversas situações eu já enfrentei, eu viajei fazendo algumas palestras também, e em determinados momentos eu também percebi, senti e ouvi algumas coisas. As pessoas às vezes não desferindo a expressão diretamente a gente, mas ali ao redor a gente escutar os buchitos, nossa, né, mas assim, tal, negra, mas nossa, como se sobressaiu, como conquistou. Então, assim, nós não somos diferentes das outras pessoas. Apesar de haver a consciência negra, muitas pessoas não estão conscientes de que o ser humano, ele é ser humano. Vou frisar mais uma vez, independente de cor, raça, religião, independente de qualquer coisa, de qualquer opção que ele tenha de ser na vida. Vamos supor se ele é um hétero ou se ele não é. A questão de sermos femininas também, às vezes sofremos preconceitos. Então, porque hoje em dia as mulheres estão, né, tem pessoas que são mães solo, mulheres que moram sozinhas e vão e sobressaem e são independentes. Então, até isso existe. Não é só sobre o racismo, mas em muitas outras esferas. Mas frisando, voltando para o racismo, é predominante em várias esferas, ainda infelizmente. Mas vamos ter fé que vamos lutar, né, para que essa conscientização chegue até o máximo de pessoas que a gente conseguir, para que isso um dia possa acabar e possa haver uma igualdade. Não custa sonhar, basta ter fé e acreditar. E a gente, agora, encerrando aqui, vamos olhar de novo lá para trás quando a gente pensa sobre o escravismo, a escravidão, toda essa crueldade que ocorreu, esse povo africano que era tirado de suas terras, enganado na maioria das vezes, e que alguns nem chegavam às terras americanas e acabavam sendo jogados no mar, e os que chegavam eram cruelmente escravizados. Mas vamos lembrar uma coisa que a gente esquece quando fala, porque parece que a gente olha daí o negro, o africano, e o que veio a se tornar um afro-brasileiro, como se fossem coitados que não erguiam o punho. Mas na verdade, eles eram judiados até não ter forças para conseguir resistir no âmbito da batalha. Mas eles resistiam de uma forma tão poderosa que eles foram construindo o nosso país. O que ocorre, uma vez mesmo eu vi lá no Gramado, quando o cara do bondinho contava que, andando de bondinho, ele contando a história rio-grandense ali, daquela região de Gramado, que os italianos e os alemães, e mostravam o jeito que a madeira de um lado era de um, a madeira do outro lado era de outro, na casa que era construída, construíram, e logo ali embaixo era o quilombo. Então quer dizer que não foram os italianos e os alemães que construíram, mas os italianos, os alemães e os negros que construíram essas terras. E os negros e os indígenas que construíram o nosso Brasil. Todos acabamos construindo junto essa miscigenação, e não foi porque o negro era fraco, e sim porque ele resistiu a ponto de sobreviver e conquistar essas leis. E foi desde a lei sexagenária, da lei do ventre livre, até a obrigação ali de se criar essa alforria dos negros, e até hoje, olha ali. E hoje nós temos o exemplo de 3 mulheres que lutaram para colocar o seu rosto aqui e para salientar a negritude dentro dos espaços que às vezes eram predominantemente brancos. E a gente sabe que ele não está falando que é branco, porque eu também estou aqui, eu sou branco, mas a gente está falando porque é necessário. Os nossos alunos também são pretos, são negros, são marrons, são lindos e maravilhosos, né? E olhar esses rostos lindos para estar junto. E a última questão que eu quero fazer para a gente poder encerrar a entrevista é assim: o que é esse Dia da Consciência Negra para vocês? O que reflete
Eu mudei um pouquinho a pergunta porque eu quero que vocês me digam assim, porque causa muito burburinho a questão consciência negra e virou. E esse é o primeiro ano em que esse dia é um feriado, ou ano passado melhor, agora até me fugiu a mente, mas o ano passado foi o primeiro ano, esse é o segundo que esse dia é feriado de verdade, é isso, né? Não estou enganado. Então quer dizer, a conquista desse dia significa alguma coisa para vocês? A busca, né, da gente compreender a nossa identidade e saber que a gente fez parte de uma comunidade, uma comunidade ali oprimida, que foi sofrida, e lutar pelos direitos de todos, né? Sempre estar ali buscando os direitos e lutar por eles. Eu acho que é isso, né? Ter o Dia da Consciência Negra está, né, mostrando para as pessoas a importância a importância de todos, que todos são iguais, né? E lutar por eles, pelos seus direitos. Eu creio que seja isso. Eu acho que sim, né? Tipo assim, me fugiu agora a palavra. Mas é o respeito à diversidade, né? Então, assim, é muito importante esse dia, né? Ser comemorado, né? De ser lembrado o que os nossos antepassados passaram. Então, é um dia bem importante. Eu também acho uma data muito importante, de ser comemorada, de ser conscientizada, de olhar para trás da história, né? Essa data onde relembra Zumbi dos Palmares, que teve ali um quilombo, né? Ele tinha umas 30 mil pessoas ali naquele quilombo, juntamente com a sua esposa Dandara. E a história mostra que ele foi, como a gente já viu em outras histórias, como Tiradentes, vamos supor que foi traído, assim como Zumbi também, né? Nós vemos a resistência de um homem que não negociou com seus inimigos. Nós vemos um Brasil sendo construído a preço de sangue, de muita humilhação desse povo que sofria, que não tinha liberdade de escolha. Muitas das vezes, né, quase sempre, nunca tinha liberdade de escolha, que vivia oprimido, assim como o professor André acabou de dizer ali na fala dele ali atrás, que eles eram tirados dos seus países, eles vinham para cá, eles não sabiam como ia ser a trajetória. E eu um dia assisti um pedaço de um filme onde eles vinham de lá em navios, muitos morriam, as mulheres, né, eram violentadas. Então, assim, foi uma história marcante que hoje nós temos uma data para que a gente venha ter essa conscientização, outras pessoas venham se conscientizar sobre a história do Brasil. Ainda quando ele foi, depois que ele foi capturado, morto, decapitado, né? E colocaram lá a cabeça dele, a esposa dele se jogou de uma pedreira muito alta para não voltar a ser escravo. Então por aí a gente imagina como que deveria ser naquele tempo o confronto, a tristeza muitas das vezes deles não poder escolher, mas deles tentar resistir para sobreviver. E a partir de então muitas lutas foram travadas, muitas conquistas foram alcançadas até que nós chegamos até aqui, né, nesse dia da conscientização. Então eu acho que é uma data muito importante a se lembrar de todas as coisas que aconteceram e que hoje não podem acontecer mais. Então, eu quero agradecer imensamente, tá? Pela participação de vocês. Eu acho que a gente engrandece, a gente não está esperando milhões de pessoas assistirem, mas as palavras que vocês deram para cada pessoinha que assistir, que toque o coração, e porque 3 mulheres que realmente representam toda essa resiliência, essa força, esse vai para frente Brasil, porque nós todos no Brasil, às vezes, também sofremos preconceito frente ao mundo, né? E isso me dá um ânimo até a mim, de eu ficar mais feliz, sabe? De poder ouvir essa força vinda de 3 mulheres tão especiais. Então, muito obrigado. Nós agradecemos também pela oportunidade. Muito obrigada por esse momento também, da gente poder se expressar, né? Poder contar um pouco da nossa vida. E diante de um professor também
né, que conhecemos há muitos anos e vemos a luta, vemos o progresso também, o esforço, né, o acolhimento para conosco também sempre, né, nos incentivou aqui e ali, né, colocando a gente para cima. É uma pessoa abençoada por Deus. Como eu disse antes, nós nos conhecemos há menos tempo no sentido de a gente interagir, Isso, né? Mas já nos conhecemos há bastante tempo, né? E agora, graças a Deus, estamos interagindo mais. Sim. E estamos juntos, trabalhando pertinho. Muito bom, é um prazer, né, eu ter também participado dessa entrevista, de estar contando um pouquinho da história, que é um resumo, porque foi muita luta mesmo, que a gente estamos aqui, a gente não está aqui hoje, assim, não foi fácil chegar, devido a muito preconceito, mas a gente acreditou e a gente seguiu em frente. Então, todos que pensam em desistir ou está desanimado, não desanime. Tua vida vale muito, vale mais que o mundo inteiro. Você é considerado um óleo bem mais precioso da terra. Volto a avisar. Então, por isso, não desista dos seus sonhos, realize eles, busca ajuda. Que todos somos vencedores aqui. E tem um amor em Deus na sua vida. Eu que agradeço também a oportunidade, foi muito gratificante, né, ter a gente conversar aqui, foi muito bom. Então, né, eu que agradeço. Então agora a gente manda um beijo para vocês ali, ó. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado!